caderninho na mão, porque hoje você vai falar lindamente. Bora lá? Olá, tudo bem? Tudo bom com você? Hoje nós vamos aprender 12 palavras super lindas da língua portuguesa. Isso mesmo. Eu vejo que muitos dos meus alunos, pessoas que falam em português, estrangeiros, né? Não utilizam muitas vezes essas palavras e usam sinônimos, outras, o que tá tudo bem, mas que seria importante, né? Conhecer essas palavras tão lindas da nossa língua para ter no seu dia a dia, né? Para colocar no seu vocabulário, fazer parte do seu vocabulário do português. Porque afinal de contas, todo mundo quer falar bonito, não é mesmo? A primeira delas é requintado. Requintado. O que é isso? Requintado é algo que foi feito com sofisticação. Exato. Então, por exemplo, eu falo, nossa, que jantar requintado você fez, né? Tem uma mesa bonita, uma garrafa de vinho, essa carne tão cara, nossa, que jantar mais requintado. A festa de casamento dela foi muito requintada, né? Tava muito chique, as pessoas, tudo muito bem sofisticado. Então foi uma festa requintada. E na verdade nem precisa ser nada de luxo, né? Para ter requinte, porque vem de requinte essa palavra. Pode ser somente, né? Você prepara, por exemplo, um jantar. Só que um dos ingredientes, então, é mais caro, né? Coloca uma garrafa de vinho, pronto, já é um jantar requintado, mais sofisticado, não é mesmo? Então, você pode usar este vocabulário. Hoje fiz um jantar requintado para nós. A segunda palavra que eu adoro é sina. Sina. O que é isso? Sina é o destino, destino. Essa palavra é muito usada, inclusive várias músicas, né, tem esta palavra. E temos até frases, né, muito comuns como isso é minha sina, você é a minha sina é viver aqui. Então é isso, né? É o destino, é sinônimo de destino. Pode falar destino? Claro que pode, mas quando você quer variar, você usa sina. E é uma palavra super bonita, né? Porque também é simples, é gostosa, né? Sina. Eu gosto muito. E a terceira é equilíbrio. Equilíbrio, sim, que é sinônimo de balanço. Mas nós usamos muito mais equilíbrio. Então eu digo, é preciso ter equilíbrio na vida, né? É preciso ter uma alimentação equilibrada para ser saudável. Precisamos ter equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Então, é assim que nós falamos em português, muito mais do que ter balanço. Se você fala ter balanço, nós vamos entender, mas usamos muito mais equilíbrio. E olha que palavra linda, né? E depois, claro, temos essa palavra que usamos muito, 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 que é gentil. Exatamente, né? Gentil, aquela pessoa que demonstra carinho, enfim, pela outra. Então, você pode dizer, Márcia, que blusa bonita você está hoje. E eu respondo, você é muito gentil, imagina, você é muito gentil. E falo, como ela é gentil. Ela sempre procura me ajudar com as coisas, né? Está sempre à disposição, como ela é gentil comigo. E aí já temos também a outra, que é derivada, que é gentileza. E até temos uma expressão bem fixa que nós falamos muito no Brasil, que é gentileza gera gentileza. Que delícia, né? Então, gentileza gera gentileza. Ou seja, né?
Tudo que você faz com carinho, né? Preocupado com o outro, vai gerar isso também de retorno para você, né? Então, gentileza gera gentileza. E quanta gentileza de vocês estarem aqui vendo este vídeo hoje. Nossa, quanta gentileza! Falamos também muito, isso é gentileza sua. Imagina, Márcia, você está bonita com esta blusa. Gentileza sua, imagina. A próxima que eu também adoro é impecável. Impecável. Ela é cognata, né, com muitos idiomas, mas talvez você acabe não usando ou não sabendo que no português é assim. E é uma palavra muito boa de se usar, né? Por exemplo, que trabalho impecável que você fez. Ou, nossa, que trabalho impecável que fizeram aqui. Está maravilhoso, ficou perfeito, está impecável. Ou seja, né, aquilo que é feito com perfeição, né, onde você não altera nada, porque está tão perfeito que você diz é impecável. E eu posso dizer, nossa, mas o seu português está impecável. Como você fala bem, está impecável. Será que está? Está melhorando? É isso mesmo, o que importa é sempre estar melhorando, estar no processo. A próxima eu amo essa palavra e acho que todo mundo tinha que ter para si, fazer parte da sua vida, que é capricho. Ter capricho. O que é isso, né? Ter capricho é ter cuidado, é ter atenção aos detalhes em tudo o que faz. Tudo o que faz, fazer com capricho. Seja lavar uma louça, né? Mas fazer com capricho. Afinal de contas, né? Aquela louça te serviu, né? Para a sua alimentação. Então, por que não lavar com capricho, com cuidado, com atenção aos detalhes? A mesma coisa, né? Eu procuro fazer estes vídeos com capricho para vocês, não de qualquer jeito, né? Não seria essa a intenção. A intenção é sempre fazer com muito capricho, para que vocês gostem, para que esteja tudo certinho, para vocês aprenderem cada dia mais. Então eu sempre faço meus vídeos com muito capricho e claro, com muita ajuda do meu querido editor de vídeos. Outra que tem que fazer parte do vocabulário diário é engraçado. Isso mesmo, engraçado. Muitos de vocês eu vejo que utilizam divertido, que é sinônimo, né? Mas nós usamos muito mais engraçado. E olha que palavra engraçada, né? Ela é maior e eu acho ela gostosa de falar, né? Engraçado. Então, posso dizer, aquele vídeo que eu fiz sobre como falar sozinho foi muito engraçado. Aquele homem é muito engraçado, está sempre falando coisas divertidas, é muito engraçado. Então, essa é uma palavra também que tem que entrar no vocabulário, porque nada melhor do que ter uma vida mais leve, mais engraçada. E aproveitando este vocabulário, vou entrar em risada. Risada que também deriva de risos. Muitas pessoas acabam não sabendo, né, como usar ou confundem, né, risos com risas do espanhol, mas no português usamos muito, né, especialmente falar dar risada, né, esta composição do verbo dar com risada. Então, nós demos muita risada naquele dia. Eu dei muita risada vendo aquele filme. Nós gostamos de dar risada todos os dias. Então é isso, coloque no seu caderninho, anote também risada. Risada. Lembrando que o S entre vogais, ele tem o som de Z, ok? E uma outra também que é bem interessante é rebuscado. Rebuscado. O que é isso, né? Rebuscado também é um pouco sinônimo de requintado, só que nós usamos em outras situações.
Então eu posso dizer: ah, aquele advogado escreve muito de um jeito rebuscado, ou seja, né, mais difícil, mais elaborado. Então é muito rebuscado o jeito que ele escreve. Você fala de um jeito muito rebuscado, com este português, né, cheio de palavras difíceis. Nossa, que jeito rebuscado de falar. Então, é uma palavra bem diferente, né, mas interessante de ter no vocabulário, porque às vezes precisamos, né, destas palavras e não temos. Então, anote aí também rebuscado. Uma outra que nós usamos muito no Brasil e a maioria de vocês não conhecem é arrojado. Arrojado, que é sinônimo de ousado, mas falamos muito arrojado. Então eu falo: nossa, o arquiteto que desenhou aquele edifício foi muito arrojado. Olha só que projeto, uau! Ela sempre foi muito arrojada no trabalho dela e por isso ela conseguiu muitas promoções, porque ela sempre foi muito arrojada, né? Então, ou seja, ousada. Mas parece que até o arrojado é ainda um pouco mais do que o ousado. Eu tenho essa sensação que no fundo é ainda mais, né, do que o ousado. Então, vamos repetir a pronúncia: dois R's, né? Arrojado, arrojado, tá bom? E para terminar, essa palavra que é super, super, super usada por brasileiros, que você pode ver em vários posts, inclusive, né? Como comentários, enfim, frases diárias que as pessoas sempre colocam e que precisa fazer parte do seu vocabulário é gratidão. Gratidão, acho que é a palavra que tem sido mais usada pelos brasileiros, especialmente em mídias sociais, que você sabe, né, significa ser grato por alguma coisa. Então, gratidão por este dia, gratidão por este ano, gratidão pela saúde, gratidão por vocês estarem aqui. E assim eu termino o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham anotado essas 12 palavras e realmente comecem a praticar, a inseri-las no seu dia a dia para que façam parte do seu vocabulário linguístico da língua portuguesa. Tá bom? Então, gratidão por vocês estarem aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!